Bom dia a todos. É isso aqui, que vai ser usado? Ah, tá. Tô me sentindo Madonna, mas tudo bem. Todos me ouvindo bem? Gente, primeiro queria agradecer. Na verdade é uma alegria para mim estar aqui. Nunca pensem que é a alegria de vocês. Porque vocês recebem um coração, eu recebo vários, então eu saio na vantagem, acredito. Muito na vantagem. É uma alegria porque é a segunda vez que eu venho a Orlando para fazer uma palestra espírita. Eu sempre, todo ano venho porque minha esposa adora o Mickey. Então a gente sempre dá uma passadinha aqui para dar uma relaxada. Eu faço isso de 3 em 3 meses, porque minha agenda está muito intensa no Brasil agora. E a primeira vez que eu vim aqui, eu tive o privilégio de ficar na casa de 2 amigos, que foi o Alexandre e a Eliana. Aliás, o Alexandre tem um feeling para apresentar o Oscar. Vocês perceberam? Um just in time de piadas assim, cara, eu fiquei assim, fantástico. Assim, se faltar candidato e apresentar o Oscar, pode chamar Alexandre, que tá perfeito. Então foi uma alegria muito grande, né? E aí quando eu estava para vir aqui, na verdade, de férias, eu liguei para Alexandre, que eu conheci a Alexandre e o Fábio há 2 anos, num evento lá no KSSF, lá em Deerfield Beach, né? E a gente, aí rolou aquela química que a gente chama de espírita, né? A gente já se conhece, se reencontrou. E aí eu falei para ela assim, a gente podia fazer uma palestra para Fraternidade Sem Fronteiras, já que eu faço parte da organização da ONG, a gente tem muitas demandas na fraternidade, e agora a fraternidade tem 2 causas no Brasil muito sérias, que é as crianças com microcefalia, que são no país inteiro, e as pessoas que estão chegando da Venezuela no Brasil, na Colômbia, pelo caos que está acontecendo lá, estão entrando muito desprovidas. Então é uma oportunidade. E aí também surgiu a oportunidade que eu já estava devendo, a Alexandre já tinha me pedido isso, eu estava devendo mesmo, né? É uma dívida, aliás, muito boa de se pagar, carinhosa de se pagar, que era via ao Plenitude, né? Eu já tinha vindo aqui às outras 2 casas maravilhosas que existem. E o significado de que nós temos diferenças, tanto do ponto de vista do próprio movimento espírita, como as pequenas diferenças entre as muitas religiões cristãs, mas a gente tem que começar a acreditar de forma concreta que o que nos une é muito maior do que qualquer pequena coisa que nos separe. O nosso objetivo aqui é estarmos unidos em nome de um homem que deu sentido a toda a angústia e dor da humanidade e que fez um povo suportar coisas terríveis na promessa de que ele viria para ser e é a nossa esperança, que é Jesus. Nesse sentido, as formas como cada um pode chamar ou vivenciar a experiência desse Cristo pode variar de forma, mas estamos todos no sopé de uma montanha que, como disse Alexandre, nos levará ao mesmo cume de um Pai amoroso que nos aguarda com braços abertos, para que a gente possa voltar maduros como filho pródigo, depois de muitos erros, depois de comer lavagem de porco, depois de qualquer escolha que a gente tenha feito, não importa, é que esse processo ele é fruto de uma escolha pessoal para amadurecer. Mas me chamou a atenção, como sempre me chama a atenção, sempre que você vai ler o Evangelho, a gente diz muito isso do Saint-Exupéry, né? O Pequeno Príncipe é um livro, como qualquer outro, que quando você lê novamente, você percebe outras características que você não percebeu no passado, porque você passou por um conjunto de experiências, amadureceu, enriqueceu o seu repertório pessoal de tal monta, de tal modo, que quando você volta para aquela obra, você vê coisas que você não tinha enxergado. E se você costuma grifar livros, você percebe o seguinte, quando você volta, aquilo que você grifou, você faz, por que eu grifei isso? Né? E outra coisa, você faz, por que eu não grifei isso? Porque o nível de compreensão vai mudando. O Evangelho é um livro que, há mais de 2000 anos, tem mudado as vidas. Né? Há mais de 2000 anos a gente tenta destruir, a gente tenta manipular, a gente tenta deturpar, a gente tenta conformar, mas ainda assim ele sobrevive como uma flor de lótus, que está no meio da lama, mas não se contamina pela nossa lama da nossa vaidade pessoal, pelo nosso ego, pela nossa luta de poder, pelo uso equivocado que se fez, que se faz e que se fará do Evangelho, que continuará limpo e livre para as mentes que querem dele extrair todo o amor que lá tem. Então, a leitura do Evangelho tem a ver muito com a capacidade de compreensão que cada um de nós tem. E eu queria dizer uma coisa sobre isso. Não importa qual o nível de compreensão que nós temos. O que importa é que existe ali um manancial de amor que nos atinge sempre que a gente busca. Nós hoje nunca tivemos
tanta disponibilidade de artigos científicos, estudos profundos, de traduções de todas as ordens, em todos os campos da fé, teólogos de todas as áreas, com visões extremamente grandiosas do Evangelho, e nunca fomos tão afastados de Deus. A verdade é que nós estamos numa rica busca intelectual e numa pequena busca emocional de Deus na vida. Precisamos entender o que Jesus dizia: eu escondi isso dos sábios e revelei aos simples. É porque o importante não é o quanto você conhece, por exemplo, do Evangelho, quanto você sabe citar, ou quantas questões do Livro dos Espíritos, ou seu conhecimento, que ele é importante, o conhecimento do estudo é importante, mas o quanto do que você conhece se traduz numa prática no seu coração. Porque não existe, hoje, no mundo ocidental, para nós, de todas as vertentes cristãs, falta de conhecimento dos postulados do Evangelho. O que existe é distância entre o que nós conhecemos e o que nós vivenciamos. E muito rapidamente a gente aprende que, em termos de Evangelho, nem sempre cultura evangélica se traduz em maturidade espiritual. E o que nós precisamos buscar, finalmente, é essa maturidade. É entender que ele se aplica ao cotidiano, mais do que ao deleite intelectual. O Evangelho tem como objetivo consolar nossas almas e mudar nossas atitudes. Portanto, não se preocupe em que nível você está entendendo o Evangelho. Apenas vivencie o que você compreende e tudo vai ficar certo. Porque o processo de crescimento da gente é muito mais garantido por Deus do que por nós mesmos. O Evangelho nos faz uma proposta de, em muitos momentos, abrirmos mão de nossa suposta capacidade de nos salvarmos para entregar a Deus essa tarefa. E isso é uma coisa que para nós é pouco compreensível. Porque quando a gente faz, por exemplo, um rapport de teste psicológico sobre autoestima, esperança e motivação, a gente descobre que a motivação e a autoestima conseguem menos resultados motivador para o indivíduo processar mudanças do que a esperança. Porque a motivação, muitas vezes, ela é uma forma infantil de dizer tudo vai terminar bem, embora você não faça absolutamente nada para que isso aconteça. É aquela vontade que a gente chama de alossalvação, a salvação que vem de fora. Alguma coisa vai acontecer e tudo vai mudar. Inclusive, quem quiser aqui aproveitar o ambiente propício para o príncipe encantado e acreditar que vai chegar alguém e vai lhe redimir, fica aqui o convite para permanecer no salão, porque à noite vai ter um casamento. Se você não achou ainda, é a oportunidade de encontrar, né? Casamento é um lugar em que vem muitas pessoas que não conseguiram ainda. Então, o buquê é o momento mais... Jogar o buquê é o momento mais típico dessa busca da gente. A esperança, enquanto que a motivação, ela dá uma sensação de que vai acontecer algo, embora você não esteja operacionalizando para que esse algo aconteça, a autoestima lhe dá uma sensação de que seus recursos pessoais lhe dão capacidade de resolver. A esperança não. A esperança, ela deixa bem claro que você acredita mesmo quando tudo diz que não tem sentido. Olha como é difícil essa experiência psicológica para a gente. Acreditar mesmo quando tudo não parece ter sentido. Ver portas que podem se abrir quando tudo está fechado. Conseguir enxergar uma luz no pleno escuro. A esperança, ela é a irmã da fé. E a fé não é uma experiência racional. Muitas vezes as pessoas entendem equivocadamente o conceito de fé raciocinada. O conceito de fé raciocinada em nenhum momento nos foi apresentado na terceira revelação com o objetivo de que nós criássemos uma vivência espiritual fria, pouco afetiva e meramente baseada no raciocínio lógico. Não. A fé raciocinada é a garantia de que dogmas e mitos não vão nortear nossa experiência com Deus. É apenas isso. No entanto, é necessário o afeto, o amor e o acolhimento. Porque é assim que papai trata a gente. Papai, como Jesus dizia no Pai Nosso, Abba, que significa paizinho em hebraico. O paizinho trata a gente com afeto. E é com afeto que nós devemos nos tratar. É com afeto que nós devemos nos acolher. É como família que nós devemos nos experimentar. O primeiro a ser atendido numa instituição espírita é o participante da instituição espírita. Ele é quem tem que ser acolhido. Nós estamos aqui para nos tratarmos. Seja na igreja evangélica, na igreja católica, são hospitais de almas. E nós estamos aqui para nos tratarmos. E como toda família, rola barraco. Normal, normal, normal. Normal.
Se não rolar barraco, não é família. Se não tiver discordância, se não tiver encrenca, se não tiver, sabe? Mas é essa experiência de aprender a viver com a diferença e finalmente respeitar isso. E finalmente olhar com amor para isso. Esse olhar com amor é uma coisa que só acontece quando esse olhar primeiro acontece comigo. O drama das famílias não é a falta de amor pelos outros, é a falta de amor por mim. A falta de amor por mim me impede de amar os outros. A gente fica tentando que o outro me ame, acreditando que eu tenho que amar o outro e eu não faço a tarefa crucial, que é o amar a mim mesmo. Quando a gente observa o panorama do Evangelho, as muitas pessoas que passam perto de Jesus, e é bom lembrar o seguinte, é uma região pobre, a Judéia era pobre, a Judéia estava invadida por Roma, ela estava em colapso social, porque Roma tinha desenvolvido uma estratégia de dominação extremamente inteligente. Ela invadia um país e, para evitar que aquele país se organizasse contra o império, eles mantinham a elite com privilégios. Então, o Sinédrio mantinha seus privilégios, enquanto o povo era escravizado. Então, aqueles que deveriam galvanizar o povo em busca da liberdade estavam comprados pelo império, que você fica aqui, Herodes, como rei. Vocês ficam aqui, doutores da lei, como os doutores da lei, e o povo, a gente dá conta do povo. Era esse ambiente. Havia também, essa pobreza inteira, um volume de pessoas doentes gigantesco. Pô, não havia engenharia genética, não havia conhecimento sobre isso. As pessoas casavam com primos de primeiro grau, as deficiências congênitas eram gigantes, a quantidade de gente com deficiências de nascença eram enormes. E por onde Jesus passava, mão se estendia pedindo cura. Mas porque só alguns conseguiram. Essa questão aparentemente incômoda nos dá uma sensação falsa no primeiro momento de que Jesus privilegiou alguns, tendo poder para curar a todos. No entanto, quando você observa o movimento dos curados, você percebe que esse processo é uma relação de mão dupla. E que havia necessidade de que aquelas pessoas que buscassem desenvolvessem uma sequência de comportamentos que deixassem bem claro, sim, eu quero agora. Porque a gente quer desde o começo. Quando está dando errado, desde o começo a gente decidiu o que quer. Agora, entre querer e fazer, existe uma diferença. Né? O movimento que me faz buscar, ele exige de mim muito mais. Uma sequência de movimentos. Então, existem no Evangelho vários personagens que, se a gente fosse colocar numa tabela e fazer uma comparação entre comportamento, a gente ia ver que eles tinham um padrão de comportamento em que abria um espaço para essa cura. Entendido aqui, enquanto espírita que somos, que às vezes a própria doença é a grande cura da alma. Porque tem gente que se sente abandonado por Deus porque está doente, quando na verdade está sendo cuidado. Porque no fundo a gente sabe que não presta. A gente diz muito isso sobre as pessoas, né? Eu conheço gente que se tivesse dinheiro, Ave Maria, né? A gente diz, mas essa gente inclui a gente, entende? Inclui a gente. A gente sabe tanto que a gente ainda não presta que quando a gente está com muita raiva de alguém, mas sem poder de se vingar, diz assim, Deus não dá asa a cobras. Ao dizer isso, a gente está diagnosticando o seguinte, a minha alma ainda rasteja. E doida para dar uma mordida no pescoço de alguém. Cobra já é um bicho perigoso e voando. Imagina. Imagina você passar uma cobra. Era um terror, igual aquele filme um filme que era de piranha que voava. Lembra que teve aquele filme bem trash, piranha voadora, mas mesmo aquele negócio assim. Então quando a gente diz Deus não dá asas à cobra, é a gente dizendo assim, existem coisas que se eu tivesse, e pode ser até a saúde, não estaria sendo bem utilizada. Então, nesse caso, a doença é a minha cura, porque Deus preocupa-se com a alma, não com o avatar, o corpo físico. Ele está mais preocupado com o resultado de um processo que leve à cura da própria alma. Quando um pai e uma mãe colocam uma criança num cercadinho enquanto cozinha, a criança se sente presa. Ela chora, ela grita. A mãe, enquanto cozinha, num dia estressante de trabalho, se preparando para pegar um trânsito, ela sabe que o bebê está protegido da tomada, da água quente do fogão, das bactérias do chão. No fundo,
A criança um dia vai entender que aquilo sempre foi amor. Quando olharmos em retrospectiva as prisões como cuidado, nós vamos ver carinho onde nós víamos dor. Nós vamos ver cuidado onde nós líamos angústia. E a gente vai entender quando Paulo diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Porque o que é dar graça em tudo? Até na desgraça, Paulo. Que coisa sem graça. A gente podia dizer isso para Paulo, né? É porque o que é desgraça, senão a leitura infantil da graça ainda não percebida? Quantas coisas a gente reputou como desgraça e quando amadureceu viu quanta graça teve ali. Quantas coisas as nossas mães e nossos pais faziam que nos irritavam profundamente. Eu lembro que eu perguntei à minha mãe assim, mãe, você não cansa de me dizer todo dia as mesmas coisas, não? Ela disse, desde o segundo dia. Aí eu fiz, e por que você repete? Porque você não muda. É ruim ouvir? Eu disse, muito. É simples, muda, eu não falo. Não é verdade? Na época eu achava desgraça isso. Eu dizia, você veio no mundo para estragar a minha existência. E ela dizia com pausas, tira essa toalha molhada da cama, pelo amor de Deus. Desliga esse computador, faz alguma coisa útil na tua vida, vê se dá pra gente. E quando não funcionava, vinha a parte de chantagem. Você quer que eu morra? Eu vejo a hora ter um AVC nessa casa. E tinha ainda a parte da abdução. Eu queria sumir. Eu queria passar um mês longe daqui. E será que vocês sobreviveriam sem mim? Né? E essa repetição, que a gente acha irritante, é amor. É cuidado. Eu fui entender isso para quem passa 26 dias na Latam, na Avianca, na Gol e na Azul. Eu vim entender isso quando eu comecei a pegar 26 dias de voo por mês. A gente entra num avião em qualquer, seja na Emirates, seja aqui na Delta, na American Airlines, qualquer uma, tem um aviso clássico que é dito. E basicamente diz o seguinte, senhores passageiros, meu nome é Rossandro Klinge, comissário-chefe deste voo, com destino a Orlando, São Paulo, Guarulhos. Mesmo que você seja um usuário frequente de nossas aeronaves, por favor, preste atenção aos nossos procedimentos de segurança. Em caso de uma inesperada despressurização da cabine, máscaras cairão. Puxe o elástico para liberar o fluxo de ar e coloque-a sob a boca e o nariz. E depois diz uma coisa sem sentido e respire normalmente. Aí continua. Luzes de emergência se acenderão no corredor e no solo, indicando 8 saídas. 2 na frente, 4 sobre as asas e 2 no final. E o aviso mais reconfortante é quando diz, em caso de um pouso na água, seu assento é flutuante. Acreditem, nunca ninguém sobreviveu flutuando num assento de avião. Mas o aviso é dado. No entanto, as pessoas ignoram, porque existem os comportamentos padrões das pessoas quando entram no avião. Primeiro voo, um movimento muito natural de quem faz alguma coisa pela primeira vez. O que é que se faz hoje em dia? Selfie de cada etapa. As pessoas interrompem a entrada no finger ou a subida na escada porque tem aquela foto clássica que pega a logo do avião para dizer, eu voei. Normal, eu fiz isso. Depois há aquela expectativa gigante sobre o que é um avião por dentro, talvez esperando uma espécie de Enterprise. E quando entra que vê que é um ônibus, a frustração é gigante. No entanto, a pessoa não presta atenção, outros estão com o smartphone ligado, mesmo quando diz, as nossas portas foram travadas e fechadas e a partir de agora todos os equipamentos devem ser colocados em modo avião. Algumas estão lendo a revista de bordo, outras tomaram um Rivotril e estão dormindo com medo do avião cair. E pouquíssimas pessoas prestam atenção repetida ao aviso que quando acontece, a mais de 10 mil metros de altitude, menos 50 graus Celsius externos de temperatura, tudo que não tem oxigênio, instintivamente os pais colocam as máscaras nos filhos e depois morrem. O aviso é dado repetidamente por todas as mães, os pais, os professores, a vida, para dizer o seguinte, vai ter momentos em que a cabine da existência vai despressurizar. E tudo que eu estou te dizendo, tudo que eu estou te pedindo, tudo que eu estou repetindo, tudo que você acha que eu estou te tolhendo, é tudo te treinando, desenvolvendo em você resiliência, capacidade de resistência, porque o mundo não vai ser confortável, o mundo não vai ser legal, você não está na ilha de Caras, você está num planeta
que nós chamamos de provas e expiações e que Jesus já dizia, jaz no maligno. Há uma preponderância ainda do mal, então cuidado. Eu preciso treinar você para este mundo e não para a fantasia de um mundo perfeito. No entanto, depois das quebradas de cara, quando você faz as escolhas naturais do seu desenvolvimento pessoal e você cai num buraco e você começa a se sentir infeliz e culpado, você busca essa cura, essa redenção e se estende a mão e pede a Deus isso. Assim, um personagem curioso chamado Bartimeu também o fez no Evangelho, na narrativa do Evangelho de Marcos. É uma narrativa curta e, como todas elas, apesar de pequena, curtas, são extremamente significativas. Basta você ver o poder que aquele danado, aquele Emmanuel tem de pegar uma frase, cala-te, aí bota lá, e quando começa a analisar, como é que ele viu tudo isso em cala-te, né? Emmanuel tem uma capacidade de profundidade. Eu tive uma amiga minha que chegou um colega e disse assim, fulana, você não queria aprender hebraico, não? Por quê? Para você entender o Evangelho, ela disse uma coisa incrível. Ela tem dois pós-doutorados em linguística. Ela disse, daqui a 100 anos, as pessoas vão aprender a falar português para ler no original o maior comentarista do Evangelho que existe, Emmanuel. Então, eu não estou preocupado em aprender hebraico, não. Né? Você pegar a série Vinha de Luz, Pão Nosso, e começar a ver a profundidade de análise daquele homem sobre trechos aparentemente insignificantes que não existem no Evangelho, tipo, cala-te, segue, ide, aí Emmanuel começa em 1,5 página a dizer coisas que você... Inclusive, não existe uma única palavra que não se aproveite. Ele não enfeita. Tudo que Emmanuel coloca de análise daquele texto não é para ser um adorno. É pura interpretação profunda do Evangelho de Jesus. Assim, essa passagem de Marcos, em que se narra a história de um homem que basicamente precisa primeiro ser contextualizado historicamente para que a gente consiga entender bem o que acontecia na cabeça daquele homem. Bartimeu era um homem cego, numa região pobre. E ele nem nome tinha, porque Bart é um prefixo que significa filho de. Então, Bartimeu era o filho de Timeu. Imagine que você não tem nome. Vocês veem muito isso no russo, né? Iovich, já viram? Não sei o que, Iovich? É porque no russo, quando você não é casado, você é o filho de. Tipo, eu ia ser Laérciovich, o filho de Laércio. Quando eu casasse, eu passaria a ser Rossandro. Entende? Na época, então, Bartimeu, filho de Timeu. Mas não era nem por isso, é porque ele não teve nem como se registrar. Era pobre, era cego, era socialmente invisível. As pessoas, hoje em dia, é um conceito novo da sociologia dos anos 70 para cá, o de invisibilidade social. Teve um psicólogo na USP que fez um doutorado sobre invisibilidade social e fez o seguinte, para provar o quanto as pessoas se tornam invisíveis. Ele saiu do curso para fazer o doutorado, pediu afastamento de 4 anos, ele se vestiu de gari e foi para o campus da USP, em frente ao departamento de psicologia, e ficou varrendo o departamento durante 3 meses. Nenhum colega dele reconheceu ele. Porque ele, como estava fardado e com a vassoura na mão, ele era solenemente ignorado pelos brahmanes, professores universitários. Certo? Então, ele era invisível socialmente. Bartimeu estava bem abaixo disso. Acreditem. Ele ficava naquele tanque onde se esperava que um anjo movesse as águas para curar. E não aconteceu com ele essa cura. Ele passou a vida inteira querendo, mas nunca buscando. Porque é um movimento diferente. Até que um dia ele escuta que Jesus vai passar por ali. Você imagina que Jesus vai passar naquela cidade, ele vai pela avenida principal. É como se ele viesse em Orlando e fosse para a International Drive. E vocês todos fossem para lá para poder ver Jesus passar. Obviamente que nem todo mundo ia ficar na frente na calçada. Especialmente se você fosse cego. Bartimeu ele tinha uma capa, porque o Império Romano tinha uma organização muito grande. Fundaram o direito moderno, como a gente sabe. E para você pedir esmolas, tinha que ser cadastrado. Nem todo mundo que tinha necessidade podia pedir. Só quem tivesse cadastramento. E esse cadastro era com uma capa que era dada e nela estava escrito: este homem é um miserável, vive de pedir esmolas. E esse podia pedir.
Quem não tinha capa, nem isso podia fazer. É importante saber disso para entender o movimento que ele faz com essa capa quando está perto de Jesus. Então ele vai e busca. É um primeiro movimento, todo mundo vai e busca. Quando ele chega lá, ele percebe que tem gente demais. E como é que ele vai fazer para chamar a atenção? Para a questão dele. E obviamente ele não consegue ficar no pelotão de frente da calçada onde Jesus passaria e tinham vários cegos, leprosos, muita gente. Então, como uma pessoa que tem deficiência visual, ele aumenta a capacidade auditiva para compensar a deficiência visual. Então ele provavelmente foi ouvindo o movimento até que ele percebeu que Jesus estava bem próximo dele. E ele estava atrás da multidão e deu um pequeno grito. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Obviamente que tinha um monte de gente querendo chamar a atenção. E quando ele fez isso, ele irritou quem estava perto. Porque ele criou uma estratégia de marketing no momento. E as pessoas, cala a boca, ora, porque todo mundo quer chamar a atenção. Alguém dá um grito e cala a tua boca. Ele ouviu isso. Esse cala a boca é todas aquelas vozes que dizem para você, você não consegue, você não merece, você não é capaz, quem você pensa que você é. Essas vozes podem ser nossas, podem ser do passado, que a gente tenha comprado, fixado e ficado. Não importa. Muita gente, quando escuta o cala a tua boca, desiste e sai. Pense em Zaqueu, que também buscou Jesus, que também encontrou a multidão, não era cego, mas era baixinho e era odiado porque ele era um cobrador de impostos do Império Romano, mas era um judeu, um traidor do seu povo. E quando ele chega lá, encontra a mesma dificuldade. Imagine quando ele tentou passar na multidão, que alguém olhava que era Zaqueu e fazia, sai peste, é tu, miserável. Não está narrado lá, mas eu acho, pela lógica, que foi assim. Né? Mesma coisa, cala tua boca, cego nojento. Mais ou menos assim. Não foi uma coisinha, cala-te. Não foi uma... Enfim, naquele momento, talvez ele pela primeira vez decidiu fazer algo bem diferente. Ele decidiu simplesmente não calar. E isso é uma escolha difícil. Porque a quantidade de vozes internas e externas que dizem você não vai conseguir são gigantes. Escutá-las decide entre continuar na doença, na paralisia, qualquer que seja ela, na cegueira, qualquer que seja ela, ou finalmente enxergar a luz. Ele faz o seguinte, diante da ameaça do cala-te, ele reage com um grito mais alto. Desta vez ele grita. A primeira vez ele diz, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Olha a vozinha de vítima. Oh, como dói, você não sabe o que eu passo. Eu sofro tanto. Meu casamento, a minha infância, eu perdi o emprego, aquela vozinha de vítima. Olha que Jesus não para nesse primeiro momento. Observe, Jesus não para na vozinha de vítima. Certo? Aquela música de Guilherme Arantes, que é a música belíssima, um poema belíssimo, mas a música da vítima, né? Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia, só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. Né? A música, como dói. Música da vítima. É linda, música belíssima, poema, mas é a música da vítima. Naquele momento, ele resolve sair do tom de vítima para elevar o tom da busca. E grita, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. É interessante que só aí Jesus para. Mas você imagina uma multidão com a mão estendida, leprosos, cegos, tudo que você imaginar de doença, de creca, o SUS. E Jesus vai passando. Quando o segundo grito, quando o grito é dado, o primeiro é uma fala de pena, o segundo é um grito de socorro, agora eu quero, é dado, Jesus faz... Para. Por que ele parou nesse momento? O que aconteceu para que naquele momento ele parasse? Provavelmente ele pensou assim, aqui alguém finalmente acha que merece. Porque muita gente estava pedindo, mas um tomou mais iniciativa para isso. Chamem o homem. Não está escrito lá, mas eu acho que o mesmo cara que mandou ele calar a boca, muito irritado, por sinal, deve ter dito, vai, miserável, conseguisse. Né? Não parece que podia ser assim.
E aí o mais engraçado, aí lá vai Bartimeu, cego, chegando perto de Jesus. Detalhe aqui, Marcos diz que ele levanta e solta a capa. Veja o seguinte, eu sou cego, eu não tenho profissão, eu não tenho nome, eu não tenho família. A única coisa que me permite sobreviver é essa capa. Mas não dá para buscar o mais continuando com o menos. E na medida que ele soltou a capa e atrás tinha um monte de miseráveis sem a capa, o que aconteceu? Dava para voltar atrás? Não tem como voltar. Lembra quando Jesus disse, se você pegar na charrua para trabalhar, não olhe para trás. É um movimento. Não olhe para o passado para conquistar o futuro. Seguir. Ele solta a capa. Não é fácil, gente. Porque tem gente que quer sair de uma vida miserável, mas não quer soltar a vida miserável para dar o pulo para a libertação. Seja o que esse miserável representa na vida de cada um de nós. Então ele simplesmente solta a capa e vai. E quando ele vai chegando perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta aparentemente sem sentido. Porque chega um cabra cego perto de Jesus. Aí ele faz, o que é que você quer? Se ele tivesse Instagram, ele tinha botado hashtag tá na cara, Jesus, ó. Mas acontece que muita gente, quando finalmente chega perto, não sabe o que quer, não. Vocês já foram pegar ônibus e depois de correr, chegou no ponto, o ônibus saiu. É uma experiência muito chata. Mas o mais humilhante não é o ônibus sair, é a cara de quem fica no ponto olhando para sua cara. Com aquela risadinha. Otário. E você fica ao mesmo tempo irritado porque perdeu o ônibus e humilhado porque você tá lá e todo. Aí você fica assim, ó. Tipo, 2 minutos de vergonha para alguma coisa acontecer e esquecerem de você. Algum outro mico de alguém. E foi assim um dia indo para a universidade com um colega meu, corremos, estava chovendo ainda por cima, o ônibus saiu, o pessoal... E meu colega ficou, tem nada não, Rosandro, isso um dia vai mudar, cara. Aí eu fiz, cara, a gente tá estudando, vai mudar. Não, não é isso não, não, o quê? Eu vou ganhar na Mega Sena. Aí eu pensei, aí vai comprar um carro, não vai? Aí sabe o que vai acontecer? Eu disse, não, vai ter um ônibus só pra mim aqui. Aí eu pensei, poxa vida. Ele não pensou em comprar um carro, cara. Pensou num ônibus só para ele. Ou seja, eu posso continuar pensando pequeno. Eu estou dando comparações materiais, mas entendo que o que Jesus tem para a gente é muito mais do que essas coisinhas. Certo? É que ele podia ter pedido uma coisa mais simples. Ele podia ter pedido para ser rico, para ter servos. Porque pedir para ver não resolveria a miséria dele. Entendeu? Se ele voltasse a ver, se ele começasse a enxergar, porque ele não tinha visto antes, ele continuaria pobre, continuaria sem profissão, continuaria sem nome e estaria sem a capa. Ele pediu o mais difícil. Mas sabe o que ele pediu? Ele pediu autonomia para fazer a vida acontecer. Ele sabia o que estava para pedir. Ele não pediu mais fácil, uma vida confortável, com uma casa na praia, em frente a Pompano Beach, e 3 milhões. Sabe? Ele não pediu mais fácil. Ele pediu mais difícil. Mas o que finalmente faria ele crescer. Porque a história termina com Marcos dizendo, e ele passou a seguir Jesus. Muito simbolicamente querendo dizer que além de voltar a ver, ele não queria voltar a ficar cego. Continuar seguindo Jesus é uma garantia profilática de jamais voltar à cegueira. Mas em nenhum momento ele pediu para Jesus fazer a parte dele. A gente percebe que na narrativa do Evangelho, claramente Deus não faz por nós aquilo que nós temos que fazer. Graças a Deus que Ele não faz por nós. O que acontece quando você quer fazer por seus filhos coisas que cabem a eles? Você destrói.
você enfraquece. Você corrói tanto o ego que quando Freud estava criando a psicanálise, chamou isso de formação reativa, que seria um ódio disfarçado de amor. Porque um amor que é amor, ele não pode destruir, só pode construir. Então, quando você cria seu filho com todos os confortos e nenhuma dor, você está incapacitando ele para suportar o mundo. E quando vem a primeira dor, o que é que ele faz? Quando se mata, né? O suicídio virou epidêmico no mundo ocidental. Quando a gente aqui, galera da minha idade, assim, pra trás, a galera que já não pode mais fazer o exame, porque já passou dos 40 aí. Eu fiquei altamente constrangido com a... Passou minha chance. Fiquei tão triste. Ontem eu vi esse aviso, hoje tô deprimido, eu vou tomar... Eu tive que dormir ontem com melatonina depois do... Eu estou divulgando, estou fazendo a propaganda para você que ainda pode fazer o teste da bochecha. O que a gente pensa nesse sentido, gente? As pessoas fragilizam tanto as outras, né? A gente busca que alguém faça por nós. A gente dessa geração aí, que é uma geração que sofreu pra caramba, teve privação material e tal. Quando a gente passava por alguma angústia afetiva, né, na adolescência, perdia o namoro, namorado, levava um chifre, claro, um clássico. Vocês levaram, não mintam não, e botaram também. A gente ficava mal, a gente escutava música, a gente chorava, a gente contava a história milhares de vezes para os amigos, e quando em algum momento na cabeça vinha vontade de matar, era quem? O outro. Nunca a gente. Entende? Quando vinha esse desespero, pelo menos pensava, né? O carro virando, a pessoa morrendo carbonizada. Eu pensava assim, coisa leve. Mas a gente nunca pensou em se destruir no processo. Hoje em dia, a primeira escolha das pessoas é se matar. E é fruto de pais que não ensinam a sofrer. Portanto, Deus não fazer o que me cabe é uma profunda prova de amor e de cuidado de um pai que quer autonomia, que quer nos empoderar, para usar uma palavra mais atual, né? Empowerment. Ele quer nos empoderar, ele quer nos dar autonomia, ele quer que a gente saia, quebra a cara, aí cresça e volte. E seja comemorada esta volta com o sentimento de que meu filho cresceu. Ele sobreviveu. Porque enquanto esteve comigo, eu treinei para resistir a tudo que acontece nessa saída. Portanto, Deus não move 1 centímetro onde nos cabe mover. A relação com Deus tem que ser amadurecida. Eu não posso esperar de meu pai que ele faça por mim a tarefa que é do filho. Senão ele está tirando o meu poder e minha capacidade de me desenvolver. Tem uma cena que ela é muito clássica em relação a essa demonstração. É quando Jesus vai visitar Lázaro, 3 dias depois de sua morte. E chegando no ambiente, como vocês sabem, não havia cemitérios como a gente os conhece hoje, com aquela graminha, aquela coisa todinha. As pessoas eram colocadas atadas, como uma múmia, porque também não tinha caixão, e elas eram colocadas dentro de cavernas. E que, para evitar o cheiro muito forte, pedras eram colocadas na frente. Jesus chega neste ambiente e ele diz 2 coisas que provavelmente a multidão achou estranha. Tirem a pedra. O pessoal foi lá e empurrou. Lázaro, levanta-te. E aqui eu não vou fazer questionamento sobre era não ou ressuscitação de Lázaro. Apenas uma interpretação desse evento. Lázaro levanta, mas como ele foi enterrado, no caso ele não foi enterrado, como ele foi sepultado com ataduras, ele estava amarrado, então ele deve ter vindo assim, né? É claro que foi, gente. Por que vocês estão rindo? Ele veio despacito, sabe? Lázaro veio no despacito. Quando Lázaro chega, vocês estão rindo de quê, gente? Ele estava atado, é verdade. Quando Lázaro chega, Jesus faz: desatem os nós e deixe que ele vá. Mas você imaginou aquele povo bem fofoqueiro?
Tu visse? Que foi? Nem tirou a pedra. Nem desatou o nó. Porque a gente quer tudo, né? A gente quer um combo de Deus. Então, o que acontece? Afastar a pedra era uma tarefa que qualquer um de nós que estivesse ali poderia executar. Desatar os nós também era uma tarefa que qualquer um de nós poderia executar. Levantar Lázaro. Então, se você apertar a tecla SAP desse momento, no stream da Netflix Celeste, vai ficar bem claro, o que Jesus não disse foi mais importante do que o que ele disse nesse evento. O que a gente chama na psicologia de o não dito das emoções. Estava bem claro ali que tirar as pedras que nós colocamos no nosso próprio caminho e desatar os nós que nós damos na nossa própria vida não é tarefa de Deus. É nossa. Hashtag aceita que dói menos. Agora, fazer o planeta girar, o ar para respirar, o sol para nascer e um dia novo para tudo ser feito, é Deus. Nós não fazemos isso. Nunca falta, nesse acordo com Deus, nunca falta o cumprimento das cláusulas que cabem ao Pai. O problema é que a gente não cumpre a nossa. E olha, Ele não mandou a gente assinar um acordo igual advogado safado que pega e bota a letra desse tamanho, que no final você assina e se ferrou. Não, porque assim, além de ser um acordo amoroso, é misericordioso. De tal monta que quando você descumpre, como dizia o profeta Elias, a misericórdia de Deus todos os dias se renovam, porque todos os dias se renova a nossa iniquidade. Então, mesmo quando eu descumpro, eu, claro que colho consequências, mas que são diminuídas pela misericórdia. Então, é preciso amadurecer a relação com Deus. É preciso olhar para essa relação com responsabilidade. Com alguém que entende que tem uma parte que minha tem que ser feita e que eu não posso delegar, não posso terceirizar. É um projeto pessoal. E nesse momento eu preciso simplesmente fazer essas coisas acontecerem na minha vida para deixar de continuar com aquele discurso de vítima. Para deixar de falar com aquela vozinha de alguém que está, ai, tem de piedade de mim. É preciso olhar para si com a misericórdia que Deus olha. É preciso olhar para si com a grandeza que Deus nos enxerga. É preciso deixar de ser cego. E uma coisa fundamental nesse processo é exatamente poder deixar de olhar para fora quando existem soluções dentro. A vida fica muito mais fácil quando eu deixo de olhar para quem está do lado. E se olhar para quem está do lado me esvazia profundamente. No fundo é como se nós fizéssemos parte de uma orquestra e cada um recebeu um instrumento. E existe um regente e uma partitura. Regente da orquestra vida, Cristo. Partitura, Evangelho. Dons, o instrumento que cada um de nós cabe tocar. Inveja, raiva porque um tem um eboé e o outro está com a flauta. Aí eu paro de olhar para o Evangelho, a partitura, eu paro de olhar para o regente e começo a olhar para o vizinho e diz, mas eu queria um desse. E aí para a minha vida. Porque eu não toco meu instrumento, eu não afino meu instrumento, eu não me aprimoro no meu instrumento, e é exatamente fazendo o que eu faço, cumprindo o meu papel, que eu faço parte de uma orquestra onde todos têm função. Claro, não podemos negar que tem um espala nas orquestras, que é aquele instrumentista mais habilidoso e que tão habilmente toca seu instrumento que em algum momento toda a orquestra para escutar. Tem Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? No mais, estamos todos tocando nossos instrumentos, que possamos voltar esse olhar para o que a gente tem que fazer, afinando as cordas da vibração de nossas almas, nos permitindo enxergar que se a gente de fato quiser,
tiver propósito, decisão e passos concretos, Jesus para e manda nos chamar e pergunta o que nós vamos querer. Até lá, é um deserto que cada um tem que enfrentar. É intransferível. Tem gente que nas primeiras areias da primeira duna volta para a capinha e veste. E passa a vida num sofá sonhando com a vida que nunca vai ter porque decidiu a miséria. Observa como tem gente que faz isso, né? Como tem gente que passa a vida vendo na TV a vida que queria ter. E olha, não estou nem falando de vida material, porque é bem simples, isso aí é o mínimo. É a plenitude do ser, do que você pode experimentar e vivenciar. E fica muito mais fácil quando você entende assim, nem é mais por mim, sabe? Nem é mais por você, não é mais uma questão de ego. Quando você diz assim, tende piedade de mim, cura-me, você está dizendo uma coisa importante. A partir de agora, eu estou me candidatando não apenas mais a te pedir, mas a por ti viver e trabalhar. A partir de agora, eu não quero ser apenas o que pede, mas sobretudo o que todo dia agradece. Porque esse sentimento é fundamental, porque só quem é fiel no pouco é merecedor do muito. Enquanto eu sempre reclamo e maldigo o que eu conquistei, o que tenho, o que vivenciei, eu não tenho disponibilidade nenhuma para ter mais que isso. Quando eu simplesmente, em reverência diária, agradeço e louvo a Deus por tudo que me foi dado, inclusive o que não me foi dado, porque é bênção, é amor, é cuidado. Finalmente Deus entende que aquela alma mais madura está pronta para novas experiências e aí a vida flui. Portanto, quando você estiver no quarto, no escuro, achando que Deus esqueceu de você, que Ele não te escuta e não te ouve, faz o seguinte, deixa de fazer uma prece politicamente correta e silenciosa e grita. Verbaliza. Ouça o som de sua dor e peça. Se você achar que tem que se ajoelhar, pode fazer isso. Não importa como você vai fazer, mas todo dia diga ao seu pai o que você quer. Diga da sua angústia. Eu queria poder pagar minhas contas porque eu estou sem emprego. Grita todo dia no teu quarto. Eu queria ter capacidade de trazer paz para o meu casamento. Eu queria resgatar meus filhos, que antes de tudo são teus. Eu queria ser capaz de me erguer. Eu queria me ver com mais amor. Mas não é para dizer isso uma coisa, eu queria me ver com mais amor. Verbaliza, escuta a tua voz no clamor, pedindo para o Pai. E diz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que Ele pare e te chame. Porque essa intensidade vai representar o símbolo de sua verdadeira convicção de que agora eu quero que você pare e eu sei exatamente o que eu vou pedir quando você chegar e me perguntar o que eu quero. Nós não sabemos conversar com Deus e nós não temos a capacidade ainda de ter com Ele uma coisa fundamental para se relacionar com qualquer criatura, intimidade. Intimidade a gente só tem com quem a gente conversa todo dia. Quantas vezes por dia você está em conversa e diálogo com Deus? Quantas vezes? Eu faria uma proposta. Tem muita gente que diz assim, eu vejo seus vídeos no café da manhã. Passe o café da manhã em oração. Você vai ganhar mais. Acredite, você vai mais aprender com Deus que comigo. Pode ter certeza disso. Porque quando as pessoas chegam para mim, meu casamento virou um tédio. Quando a gente namorava, a gente falava 5 horas no telefone. Claro, estava tentando convencer a idiota de que você era bom. Falava 5 horas no telefone. Não é assim?
porque eu sou assim, porque parará, tá. É novo, tem papo, as piadas ela não escutou ainda, então você conta, é tudo novo. Então tem repertório para dar e vender. Porque hoje em dia é 3 minutos, eu disse, claro, chama-se maturidade e intimidade. Você sabe que o casamento está na intimidade quando o cara olha pro outro assim e faz... Aí disse assim, por Bluetooth, uma quantidade enorme de coisa. Tipo, você chamou alguém para vir passar as férias aqui e sua mãe não avisou e trouxe aquela prima. Aí quando a prima chega, você para e faz... Aí já disse tudo, é aquela, daquela confusão, daquela história, cuidado, não cometa tal coisa. Tudo foi dito no Bluetooth, isso é intimidade. Intimidade a gente desenvolve numa relação de longo prazo. Portanto, é hora de buscar em Deus, em Papai, as soluções para a nossa vida. É hora de todo dia conversar com Ele. É hora de ir para a esteira conversando com Ele. É hora de lavar a louça conversando com Ele. É hora de estar no carro, aproveitar que ninguém está vendo, bota um vídeo fumê, chora, aumenta o som, grita. E quando chegar, faz um retoque na maquiagem e vai trabalhar. Mas enquanto estiver só, se eu quiser falar com Deus, tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos. Ou seja, tira a máscara, não finge que é santo, que Deus te conhece. É assim, sabe? Olha, pai, como eu estou irritado porque aquela pessoa recebeu o cargo que eu queria que fosse meu. Eu sei que também é teu filho, mas eu queria que morresse, olha. Eu um dia vou olhar como irmão, mas eu não estou conseguindo, me ajuda. Isso é sinceridade para conversar com o papai. Sinceridade. Que é o que você está sentindo. Tem que ser sincero. Me ajuda. Olha, o meu lado mal quer que a pessoa morra. Mas eu sei que eu não posso querer isso. Então me ajuda a não sentir isso. Mas eu preciso ser sincero. Não adianta ficar fingindo, gente. A gente finge demais. Tem que ser uma relação desnuda. Aí você diz. Você vai perceber uma coisa. Quando você pronuncia, alivia. Alivia. Você foi sincero com Deus e descobre uma coisa inacreditável. Depois de você revelar todo o seu ódio, sua mágoa, seu rancor, Ele continua lhe amando. É incrível. Amar uma pessoa que você sabe quem é. Pouca gente sabe quem a gente está aqui, graças a Deus. Né? Pessoas sabem quem nós representamos, mas Deus sabe quem somos. E nos ama, cara. Isso é uma coisa incompreensível. Não dá para raciocinar sobre isso. Não é racional. É para ser sentido. Portanto, eu preciso ter com Deus intimidade, desenvolver relacionamento. Eu tenho que conversar diariamente. Sabe a primeira coisa que eu faço quando eu pego um avião? Papai, mais uma vez, aqui, eu estou sob tua proteção. Porque assim, não é o piloto nem a aerodinâmica, não. É tu. Então, me ajuda aí. Porque tem dia que você acha que o avião vai cair, você cisma. Você olha pro piloto e acha que ele está triste. Se despedindo da vida. A aeromoça está olhando longe assim. E você faz... Dessa vez... Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu... Tem umas turbulências mais punk. Aí você... Eita, mano. Aí você... Doutora Marlene Nobre, quando a gente ia para a Europa fazer as palestras, ela fazia assim. A gente estava num país e ia para o outro, ela entrava no carro e o pessoal anda naquelas autoestradas com uma velocidade muito grande, né? Todo mundo tenso no carro assim, fazendo assim, quando a gente quer frear o carro faz assim, né? E ela, pai, já fiz a minha parte, estou indo para tal cidade, me leve em paz. Aí, dormia. Igual a história do menino que estava todo mundo gritando no avião, menos um guri. Havia uma turbulência e o guri lá bem tranquilo. E uma pessoa olhou, mas você não está com medo não? Não, meu pai é o piloto. Essa confiança é preciso que a gente desenvolva, porque Deus está lá. Tranquilo.
Portanto, é hora de falar, de dizer, de gritar, de subir numa árvore, de tocar e parar de sangrar. É hora de acessar esse amor. É hora de buscar na fonte. E a fonte é Deus, não somos nós. Acredite. A fonte é Deus. É nele que a gente deve depositar nossa confiança e esperança. É essa busca que nos cabe. Um Pai que nos ama, como somos, que espera de nós um movimento de busca de cura, de enxergar e que espera desenvolver a intimidade. Um diálogo diário. Sabe o que acontece? Você não se sente mais só. Você está em casa sozinho, fazer o evangelho, ninguém quer fazer com você. Você fala, mas Deus está aqui. Você sabe o que é? Deus está com você. Por que a gente não consegue perceber que, mas já pensou se Divaldo viesse fazer o evangelho comigo? Seria massa. Mas já imaginou que Deus todo dia faz? Por que não damos a Ele o lugar que Ele tem? A importância que Ele tem? Não tem que estar só. O sentimento de solidão é a incapacidade de perceber Deus junto. Eu não estou dizendo que você deve, por causa disso, evitar se relacionar e buscar estar com as outras pessoas, porque é muito bom isso. Mas é que, de fato, só nunca estamos. Deus está conosco. E quem está conosco? Todos que com Ele trabalham. Toda essa espiritualidade maravilhosa, amiga, benfazeja, balsâmica, acolhedora, que é apenas a manifestação desse amor de Deus. Que essa busca seja nosso norte. Que esse diálogo seja uma constante. Que esse entregar-se seja verdadeiro. Porque quando a gente confia nisso, a gente entende que não é a alternância, não são as mudanças, não são os personagens. A gente percebe que até o panorama histórico é secundário. Quem está no poder, quem entra, quem sai, quem faz, quem ameaça, quem diz que vai fazer, é secundário, porque há um Deus que nos rege, nos ama e nos orienta. Muita paz a todos.